Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu fiz uma gravação a respeito do centurião de Cafarnaum. O Senhor Jesus Cristo, ele, depois que ele está curou vários enfermos nas regiões da Judéia, Galiléia, Jerusalém, ele resolve ir a Cafarnaum. E tem um centurião que soube que o Senhor Jesus Cristo ia passar por ali. Mesmo sem ser um cristão, sem ser um judeu, mas ele tinha fé no Senhor. E ele chama seus servos e diz, olha, Jesus Cristo, aqueles que os judeus falam que são o rei deles, que veio para ser rei dos judeus, ele vai passar por aqui. E o meu servo está quase morrendo, mas eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu creio que se ele quiser, ele vai curar o meu servo. Portanto, ele mandou mensageiros até o Senhor Jesus Cristo. E os mensageiros foram. E quando chegaram lá, o Senhor Jesus disse, eu vou agora curar ele. E os servos disseram, não, ele disseram que o senhor não precisa ir, não. Que ele não é digno de que o senhor entre em sua casa, na casa dele, porque ele é pecador. E o senhor é o santo de Deus. Ele só quer uma coisa do senhor, que o criado dele fique bom. Ele diz que crê de todo o coração, que com uma só palavra, um só mandado seu, o criado dele ficará bom. Porque ele é um centurião. Ele disse, diga a ele assim, eu tenho pessoas à minha autoridade também, ao meu comando. E eu digo a meus soldados, vai e eles vai. Eu digo, vem e eles vêm. Eu digo ao meu servo, faça e ele faz. E assim é o dono, o filho do dono dos céus. Ele manda em tudo, e o que ele disser. As regiões espirituais do mal, as regiões espirituais que estão afligindo o meu servo e querem levar em ele. E eu creio que se ele disser só uma palavra, o meu criado será curado. E foi isso que ele pediu só do Senhor. Uma palavra. Jesus Cristo se emociona, porque não era um judeu, não era uma pessoa que estava esperando um Messias. De maneira alguma ele esperava Jesus Cristo, mas ele creu. E o importante é nós crermos que Deus faz, que Deus protege, que Deus cuida, que Deus ajuda. E se nós formos a Ele, Ele está pronto para ajudar. Aí quando Jesus Cristo escuta, ao se emocionar, se vira para aqueles que estavam com Ele. Porque estava uma grande multidão com o Senhor Jesus Cristo. Porque ele acabava de curar muitas pessoas enfermas, vários tipos de enfermidade. Ele tinha acabado de expulsar muitos demônios de pessoas que estavam dominadas pelo demônio. E a multidão foi acompanhando. E Jesus Cristo disse para os judeus, nem em Jerusalém eu achei tanta fé. Pode ir, que a enfermidade já saiu do servo do seu Senhor. E Jesus Cristo continua andando. Jesus Cristo continua indo. Bom é que Jesus Cristo vai. Ele vai indo. E lá vai Jesus. Agora mesmo ele pode estar indo para a tua casa. Não sei o que tu clamaste. Não sei o que tu pediste.
Mas Jesus Cristo, no tempo certo, ele vai e resolve. Mas eu creio que Jesus Cristo ali tinha uma grande missão. Ele não só cura. O servo do centurião. E o centurião mandou avisar aos servos dele que foram dar a mensagem aos mensageiros, que não precisava ele ir mais não, que o servo dele já estava curado. Aí ele disse para nós, aí ele, que horas foi? Aí ele viu que era a hora que o Senhor Jesus Cristo disse que o servo dele estava curado. E ele creu que foi o Senhor Jesus Cristo. Até porque os médicos da terra não tinham mais como curar. Estava bem, como se diz, à beira da morte. Mas Jesus Cristo continua a caminhar. Por isso que Jesus Cristo, ele cria situações. E Jesus Cristo tinha uma grande situação lá na frente. Mas ele tinha que passar pelo território de Cafarnaum. E ao passar pelo território de Cafarnaum, ele saiu fazendo os milagres que ele veio fazer na terra. Ele veio fazer o cumprimento dele para com o Pai. Mas o Senhor não queria só Cafarnaum. Ele queria passar para o outro lado. Ele queria ir para uma cidade por nome Naim. E ele continua indo, caminhando em direção a Naim, depois de Cafarnaum. E quando ele vai chegando na cidade de Naim, com Cristo ia uma grande multidão. O povo cada vez mais seguia o Senhor. E quando Cristo chega próximo à entrada da cidade, à porta da cidade, ele para. Porque saindo da cidade também vinha uma grande multidão. Com Jesus Cristo estava a multidão da vida. Mas a multidão que estava saindo da cidade era a multidão da tristeza, a multidão do choro, a multidão da morte, a multidão do sofrimento. Uma mulher, ela tinha perdido o seu esposo e ela só tinha o seu filho para o ajudar. E ela tinha acabado de perder o seu filho. Ela ia enterrar o seu filho. Não sabe ela que quando ela chorava, ela lamentava, o Senhor estava contemplando lá de cima. E o seu filho amado já estava em direção àquela mulher para resolver a situação dela. E ali na entrada da cidade há um grande encontro. O encontro da vida com a morte. E os demônios, aquelas pessoas que não gostavam daquela mulher, mesmo seguindo aquele enterro, muitos estavam alegres, porque estavam vendo a tristeza dela. Porque às vezes tem pessoas que estão comemorando alguma coisa sua, mas está no coração, dizendo, ele não merece, ela não merece, era para ser para mim. Oh, glória! Mas Jesus Cristo, Oh, glória! Oh, glória! a intenção dele era confortar o coração daquela mulher. Ele olha para a multidão e manda que o enterro fúnebre pare. Todos ficaram atônitos. As multidões se encontraram. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai em direção àquela mulher. E ele faz uma coisa que quase ninguém na terra podia esperar que fosse feito. Porque uma mulher que perde o seu único filho, já tinha perdido o seu marido, não tem quem console. Jesus Cristo chega para aquela mulher e diz, mulher, não chores. Oh, aleluia.
Jesus Cristo tinha ido Oh, glória. para resolver o problema daquela mulher. Dai E glória. quando ele diz, não chores, na minha concepção, alguém o teve como louco. Quem é esse? Esse é um louco. Como é que uma pessoa diz para uma viúva que acabou de perder o marido, agora perdeu o seu filho, não chores? Mas Jesus, ele também Glória, glória. já tinha feito várias vezes não chora. E por muitas vezes também Jesus chorou, como no enterro de Lázaro. Ele também saiu para dar a vida a seu amigo Lázaro. Lá em João capítulo 11. Mas estamos falando da mulher samaritana. Depois falamos de Lázaro, um outro dia. Oh, glória. Da morte do amigo Lázaro. O amigo que Jesus Cristo gostava de passar a noite na casa dele. Toda vez que ele ia a Jerusalém, ele descia para a casa de Lázaro, Marta e Maria, para pernoitar, para passar a noite. Ele gostava daquela família. No por vista a alegria daquela família. Passar a noite conversando com o Senhor Jesus Cristo. Amigos de Jesus. Pessoalmente. Só que aquela mulher, ela para de chorar. As multidões ficam sem entender. Ele vai de encontro ao caixão, que na palavra do Senhor chama esguife. E quando ele chega lá, ele toca o esguife e manda que o jovem se levante. Oh, xarabanai do Iná. Isso é o Deus que nós apresentamos ao mundo. O Deus que é maior do que a morte. O Deus que é maior do que o sofrimento. O Deus que ama o ser humano. E aquele jovem acorda. Eu creio que os demônios estavam olhando de longe. Porque quando Jesus veio, se aproximou, as trevas não ficam porque chegou a luz. Eles correram. E alguém disse, por que vocês estão correndo? Os chefes dos demônios, por que vão correr? Vocês têm que comemorar. E eles diziam, lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele quem? Lá vem Jesus. Quando ele vem, algo vai acontecer. A tristeza vai embora. O enfermo fica bom. O triste fica alegre. E a salvação chega na tua vida, na vida do teu lar, na vida da tua família. Oh, aleluia. Que Deus visite hoje o teu lar, aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo faça uma visita. Pode ter alguém precisando aí, clamando. Jesus me visita. É tão somente crer que aquele Jesus que estava ali, na cidade de Naim, confortando aquela viúva, ressuscitando o filho dela, é o mesmo Jesus que nós vos apresentamos nesses dias difíceis, onde o mundo está para se acabar. Ou seja, o ser humano está para se destruir por causa do pecado. E ali, aqueles jovens se levantam daquele caixão. Jesus pega um jovem e apresenta a mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Aleluia. Jesus Cristo, ele não só manda na morte, mas ele também, ele é um médico dos médicos, ele ainda entra nos hospitais e faz cura, ele ainda entra nas UTIs e manda pessoas acordar, e as pessoas se acordam e os médicos ficam sem entender. Mas só se entende se via ele.
Como é que você vai entender o Senhor Jesus se você não conhece Ele? Olá, doída lá abaixo, Ica na Manahai. E aquela mulher fica alegre. A cidade fica abismada, admirada. Jesus Cristo queria conquistar aquela cidade para ele. Oh, glória. Aquela cidade aceita o Senhor Jesus Cristo através do testemunho daquela mulher, pela morte daquele jovem. E ainda hoje Jesus Cristo visita os lares, visita aqueles que necessitam e que chamam a Ele, que clamam a Ele pela misericórdia. Jesus é a própria misericórdia. E Jesus Cristo, quando entra nos hospitais, ele ainda se veste de médico. Ele se apresenta como um doutor. E ele não só fala com o enfermo, que está ali no leito de dor. Ele não só tira a dor. Ele faz algo que os médicos não podem fazer. Ele tira a enfermidade. Ele dá o remédio, porque ele é o próprio remédio. E ele dá a vida. Ele restaura a saúde. Que nesta noite, aleluia, a tua pessoa adore a esse Deus tão maravilhoso. A esse Deus que saiu lá do trono dele como o verbo da vida, para se tornar filho. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Ele desceu dos céus e habitou entre nós. Lá, no original grego, no original hebraico, quero dizer, diz que ele desceu dos céus e chegou no nosso meio e armou a sua tenda. E ele ainda está lutando por nós. Uma certa vez ele disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Aleluia. Tu acha por quem Cristo trabalha? Por nós. Para nos conquistar para o reino dele. Porque ele é o rei da glória. Muita gente não sabe que existe esse reino. Mas ele é o reino eterno. E ele já está aqui na terra. Só um pouquinho de tempo para destruir o mal. Para deixar se fazer, se cumprir as escrituras. Porque o Senhor disse que nada vai ficar sem se cumprir. Ele vai fazer se cumprir tudo. E depois, o reino dele vai assumir toda a terra. E o mal vai se acabar, e a dor vai se acabar, e a morte não vai existir mais, e o inferno não vai existir mais, e os demônios não vai existir mais, porque ele vai pegar a todos e vai lançar num lago que chama Lago de Fogo, que é a segunda morte, é a morte eterna, é a prisão eterna, onde o bicho não morre, e o fogo não se apaga. Já disse Marcos no seu livro. Mas Jesus Cristo, ele continua visitando. Que ele te visite toda hora que vós precisar dele. Chama por ele. Que ele está pronto para te ajudar. E ele está, nesta hora, aguardando muitos pedidos. Ele sabe, ele é onisciente. A onisciência quer dizer, sabe todas as coisas. Antes que você pedir, ele sabe. E ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. Deus abençoe a você. Deus abençoe a tua família. E que o Senhor Jesus Cristo sempre habite no teu lar. Sempre habite no teu ser. Porque onde está Jesus, as trevas não mandam. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.